parte do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero já, de antemão, agradecer a presença dos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos aqui as famílias do Elismar, a família do Tiago, da Marina também. Então, que sejam bem-vindos, que Deus os abençoe e que seja seja um bom tempo aqui em comunhão com a igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos aqui no nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre a liderança da igreja, Nós temos tratado da igreja, sobre o tema igreja desde os meses passados, E temos visto que a igreja, ela é criada pelo Senhor, ela é edificada pelo Senhor e ela é o lugar onde recebe pecadores regenerados, mas ainda não perfeitos, imperfeitos e ainda pecadores. Então isso esse é o contexto da igreja. A igreja não é lugar de gente perfeita, nunca foi. Ainda não. Será quando Cristo voltar e fizer a restauração plena da sua igreja. Aí sim, então todo mundo será pleno e perfeito. Mas enquanto a igreja aqui na terra, ela é imperfeita. Mas isso não justifica que nós continuemos alimentando a nossa imperfeição diante de Deus. A igreja deve ser coerente ao tomar conhecimento da palavra de Deus. Então, a igreja ela é coerente com a Escritura. Ela procura a Escritura, ela procura se submeter ao senhorio de Cristo, cabeça da igreja. E nós aqui, como membro da igreja, esse é o nosso papel. É conhecermos a Escritura e nos submetermos a ela. Nos submetermos à vontade de Deus, não mais à minha vontade, que eu morri para Cristo. Então, a igreja ela tem essa característica. Ela é igreja do Senhor e quem edifica a igreja é o Senhor. E quem escolhe as pessoas que vão fazer parte da igreja é o Senhor também, não sou eu. Não sou eu. Então, o centro da igreja é a pessoa de Cristo, não é o pastor, não são os presbíteros, não são os diáconos. A igreja é do Senhor, irmãos, ela é o centro da igreja. Então, o culto, irmão, o culto não é um momento de se buscar do Senhor aquilo que você deseja. O culto não é isso. O culto é um lugar onde você vem para servir ao Senhor, aquele que lhe libertou, que lhe salvou, que lhe tirou das trevas, das garras do diabo e do inferno. Então, o culto é um serviço que prestamos a Deus em oração. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, em gratidão, em reconhecimento ao que Ele fez por nossa vida. Então, isso é a igreja. Então, não existe igreja perfeita na face da terra. Não existe. Se você procura uma igreja perfeita, meu irmão, minha irmã, eu vou frustrar as suas motivações. Você não vai achar. Sabe por quê? Você não vai achar? Porque você é imperfeito. Você é imperfeita. Você não vai encontrar lugar nesse mundo perfeito, porque são feitos por homens. A igreja é feita por homens e mulheres que Deus trouxe à sua comunhão. E são homens e mulheres imperfeitos, lutando em sua santidade, buscando a perfeição. Isso é uma igreja coerente. Nós vamos encontrar a igreja coerente. Aquela que prega fielmente a Escritura e que confronta a igreja, que confronta o pecado da igreja e diz, olha, você está em pecado, observe a Escritura, siga a Escritura. Então a igreja tem esse papel, irmão, de confrontar você com a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, ela não é boazinha para conosco. Se você lê dessa forma, você está lendo errado a palavra de Deus. A palavra de Deus nos bombardeia o tempo todo, ela nos confronta o tempo todo, ela nos inquieta o tempo todo, porque ela aponta o nosso pecado o tempo todo. E nós devemos ler a Escritura dessa forma aqui. Olha o que nós lemos aqui hoje de manhã. 1 João capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, você é um mentiroso, você é um falso crente. Está vendo aqui o confronto? A palavra ela não alisa. Ela não alisa. Então não adianta você ser crente aqui e lá fora você é outra pessoa. Você não é crente. Você é um mentiroso. Está vendo como é que ela pega pesado com a gente? Para quê? Para que a gente se ajuste à sua palavra, ao senhorio de Cristo.
Isso é bom para a gente. E qual é o papel da igreja? Confrontar os seus membros a respeito da sua vida de santidade e comunhão com o Senhor. Irmãos, nós servimos a um Senhor. Nós temos um Senhor. Nós não somos senhores, não. E muita gente vem para a igreja pensando isso. Eu vou me servir de Deus. Então você se põe como Senhor e Deus o seu servo. Me dá isso, 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 faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Está toda errada a sua relação com Deus. Isso não é cristianismo. Ele é o seu Senhor. E você é o seu servo. Você depende dele, da sua graça e misericórdia, da sua palavra em sua vida. Eu me submeto a ele, eu não sou mais meu, eu fico comprado pelo sangue de Cristo. Eu não sou mais meu, irmão. Paulo diz isso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu levo para honrar e dignificar o nome do Senhor. Olha aí, o serviço. Paulo entendendo o que ele é agora. Assim é a igreja. Não é? Então, nós temos tratado sobre isso. Abre aí em Mateus, capítulo 16. Nós vamos fundamentar aqui o que nós estamos falando aqui, para não dizer que é coisa do pastor, da cabeça do pastor, né? Que o pastor não deve pregar a coisa da sua cabeça. Isso não é pastoreio. Isso é outra coisa, menos pastoreio. O pastor deve ser fiel à Escritura na sua proclamação, na sua pregação, e não sair dela. O pastor deve ser governado pela palavra e não governar a palavra. O pastor deve ser fiel à exposição, né, trazer clareza na exposição, não sair do contexto, não fugir do contexto, não colocar coisas, não inventar narrativas para poder atrair a igreja, não. O pastor ele é escravo da Escritura. Ela é que dirige o pastor, ela é que dirige a pregação e assim a vida de todos que fazem parte da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18 até o verso 19. Isso aqui é o diálogo de Jesus com os seus discípulos, não é? Lá em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe. Ele pergunta aos discípulos o que dizem o povo a respeito de mim. Aí um dizem que você é um profeta, outros dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. E um dos profetas. Aí ele se volta para o seu grupo, os 12, e pergunta, e vocês? O que vocês dizem, né, ser quem eu sou? Então Pedro, né, como representante do colégio apostólico, se levanta e diz, o Senhor é o Cristo. Olha só, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é a resposta de Pedro. Mas é interessante aqui, irmãos, que a gente diz assim, nossa, Pedro é um cara que conhece a Escritura, o cara é fera, olha só o que ele diz como resposta. Pedro aqui é o cara. Mas vamos ver que Jesus fura a bola dele aqui. Então Jesus lhe afirmou, para quem? Para Pedro. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, o que você falou, se meu Pai não te revela quem eu sou, você jamais iria dizer quem eu sou. Você está vendo, irmãos, como a gente depende de Deus aqui para ter a visão clara da Escritura, a visão clara de quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é Deus. Não é? Se Deus não revelar em nosso coração, irmãos, né, a Escritura, né, a gente vai ficar meio perdido na vida. E ele aqui revelou, foi meu Pai que te revelou isso. Ora, qual é o papel da Escritura na igreja e em nossa vida? Aqui ainda não havia Escritura pronta ainda. Aqui nós estamos aqui no comecinho, né, da igreja, né, e da criação de todo o Novo Testamento. Nós temos isso aqui porque Mateus foi inspirado por Deus para escrever essas verdades. Mas isso vem depois. No caso aqui, havia necessidade de Deus revelar para Pedro quem era Jesus Cristo. Mas agora, com a Escritura completa de Gênesis e Apocalipse, Deus não vai mais fazer isso comigo e com você, como fez aqui com Pedro, não. Por quê? Porque ele já nos deu a revelação plena
de quem ele é, de quem é Cristo, na Escritura, de Gênesis e Apocalipse. Qual é o nosso papel agora? Abrir a Escritura e ler, clamando a Deus e ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, que abra os nossos olhos para entendermos a pessoa de Deus, os seus propósitos, né? Os seus desígnios, né? O que ele promete para a igreja e o que é a igreja na perspectiva de Deus. Hoje nós temos o cano perfeito montado, todo feito. Nós não precisamos mais que um anjo venha do céu e diga assim, Marcelo Germano, olha, Jesus Cristo é isso, isso, isso. Isso não vai acontecer com ninguém. Ou uma visão celestial, isso não vai acontecer com ninguém mais. Porque tudo está revelado na Escritura. E cabe a nós conhecê-la. Então, ele vai dizer aqui no verso 18, é o do nosso interesse aqui. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que coisa interessante aqui. Edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? É da nomenclatura presbiteriana? Batista, Assembleia de Deus, Congregacional, Metodista, Wesleyana? Não. Nomenclatura de igreja não quer dizer nada. Porque o Senhor da igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o conselho da igreja, não são os presbíteros, não são os diáconos. Não são, irmãos. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o dono da igreja é ele. E o que é que ele faz com a sua igreja? Olha que coisa interessante, o que é a graça de Deus na igreja. Ele chama, ele vocaciona homens imperfeitos para, por meio deles, edificar a sua igreja, fundamentado em sua palavra. Então Deus levanta homens para administrar, para edificar a sua igreja, por meio da pregação, por meio do ensino, dos estudos, do discipulado. Isso aqui é a graça de Deus, irmãos. Então, Cristo aqui, ele diz, a igreja é minha, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça da igreja. Então, todos aqueles que eu vocaciono para exercer um papel dentro da igreja, seja lá qual for, e principalmente de liderança, como o conselho e a diaconia, tem que estar submisso à minha palavra, ao meu senhorio. Senão, não funciona. Vai ficar uma engrenagem seca, uma engrenagem sem graça, uma engrenagem engessada. Muita lei, e você não suporta isso. Então, tanto o pastor, como os presbíteros e como os diáconos, eles têm que estar sujeitos, escravizados à palavra de Deus. Senão a igreja não é edificada, a igreja não anda. Porque o meu papel aqui, irmãos, é ser submisso ao Senhor Jesus Cristo, como pastor da igreja, é ensinar a Escritura. De uma forma clara, correta, não é? Que todo mundo entenda. E não só isso, e pastorear a igreja. Como diz aqui, ó, eu achei isso aqui muito interessante. Muito interessante. Aqui na pergunta 129, lá no finalzinho. Protegendo-os e provendo-lhes tudo que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus. Né? Mas é interessante aqui, que ele fala aqui que a relação dos superiores com os inferiores, né, que tem autoridade para aqueles que são submissos à autoridade, ele diz o seguinte aqui, ó, qual é o nosso papel? Orar por eles, abençoar, instruir, aconselhar, admoestar, aprovando e animando e recompensando o que fazem de bem, e reprovando e repreendendo e castigando os que fazem mal. Papel da igreja, papel da liderança. Então, quando uma coisa é bem feita, irmãos, devemos elogiar, não é, de uma forma tranquila. Não é para exaltar, não é? Por exemplo, hoje de manhã, o café da manhã foi patrocinado pela diaconia. Não vou exaltar a diaconia porque ela fez o café da manhã. Eu não posso fazer isso, a palavra não manda fazer isso, mas foi um trabalho bacana. Que Deus os abençoe. Que Deus continue fazendo com que vocês chamem a igreja a esse tipo de comunhão. Só isso, irmãos. E também eles não podem se avorar porque fizeram isso, não é? E de se acharem merecedores de, não é, honras dobradas além
do resto da igreja. Está errado também, é pecado. É pecado. É pecado isso. Eles estão servindo ao Senhor. Ao Senhor. Mas o elogio é sempre bom. A gente viu aqui nas sete cartas às igrejas de Éfeso que Jesus Cristo elogia algumas igrejas. Mas depois vai repreender. Então esse é o papel da liderança, como diz aqui também, olha, reprovando e repreendendo e castigando os que fazem o mal. Os que pecam. O papel da liderança. Repreender, exortar, disciplinar, castigar e consolar. Então, é interessante isso aqui. Agora continue em Mateus, lá para o capítulo 28. Capítulo 28, verso 18, a partir dos 2 pontos. Não, a partir do verso 18. Nós vamos ver aqui o chamado e a vocação da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, isso aqui Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, esteve entre os seus, né? E antes de subir, de ser assunto aos céus, ele designou, né, qual seria a vocação, o chamado e a vocação da igreja. Ele tinha falado que ia edificar a igreja lá em Mateus 16, mas o modo ele não falou, mas que vai edificar, vai. E aqui, em Mateus 28, 18 até o 19, até o 20, né, a gente vai perceber, vai começar a entender, não é, o chamado e a vocação da igreja, isso é, como Cristo vai edificar a sua igreja. Os procedimentos, o modo, a maneira, do como. Diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então veja só, toda autoridade para a edificação da igreja está em Cristo. Não está no pastor, não está no conselho, não está com a diaconia, não está aí, não está com eles. Eles refletem essa autoridade quando submissos à palavra de Deus. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, olha, começa aqui, tá vendo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Que coisas foi essas que o Senhor ordenou aos apóstolos? Leia os evangelhos, está tudo lá. Que ele ordenou, está tudo ali. Os apóstolos sabiam que ele havia ordenado. E eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Olha como é que Jesus faz aqui um sanduíche. Na edificação da igreja. Primeiro, eu tenho toda a autoridade. Está comigo. E como é que ele encerra? Estou com vocês. Até o fim dos tempos. Até a minha segunda volta. Vocação e chamado da igreja. Agora, abra lá em Atos 2,42. Nós estamos caminhando aqui, Atos 2,42. Como era que isso estava sendo feito? Né? Aqui era o como. Agora, é Atos... Deixa eu ver se é 2,42 ou se é... Atos 2,42. Irmãos, observe esse texto aqui. Aqui está o procedimento, como a igreja ela estava sendo edificada através da liderança da igreja. Olha aqui. Isso aqui é o modus operandi da igreja na história. Não só aqui em Atos, mas em toda a história. Ainda hoje. Esse é o modo correto, bíblico, né, de uma igreja crescer e ser edificada. Não existe outro. Não inventa coisa não, porque não existe. Você não pode nem introduzir coisa aqui, nem também tirar da coisa daqui, nem aumentar, nem diminuir a palavra de Deus. Você deve... Ela é completa, ela é perfeita, não é? Ela é, não é, completa. Diz assim, e perseveravam quem? Quem perseverava? A igreja que começava a crescer em Atos dos Apóstolos. E perseverava quem? Os irmãos.
Na doutrina dos apóstolos. A primeira perseverança aqui da igreja, irmãos, é na doutrina. Não é nos eventos, não é nas festas, no churrasco, no café da manhã. Não é nada disso. Isso faz parte, faz, mas o fundamento não é esse. O principal não é isso. A igreja é edificada, irmãos, sobre a doutrina apostólica. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A doutrina apostólica. Está lá em Mateus 16, 18. Claro isso aqui. Então, se a igreja não tem acesso, não conhece a doutrina, se ela não é ensinada, não é, como é que ela vai crescer? Ela não cresce, ela não é edificada. Né? E na comunhão, olha só, doutrina e comunhão. Por quê? Porque quem conhece a doutrina, irmãos, vai comungar na igreja. Vai querer vir à igreja. Vai querer estar junto com os irmãos. Vai querer estar orando com os irmãos, ouvindo a palavra com os irmãos, abraçando os irmãos, comungando com os irmãos. Não existe igreja sem comunhão dos crentes. Não existe desigrejados. Isso é a maior falácia, isso é uma heresia. Isso é uma apostasia na história. Ninguém vive fora da igreja. Ah, eu sou um desigrejado. Você não é nada. Você está me dizendo que você não é nada. Não, eu estava na igreja e aí eu fui, sabe, eu fui me decepcionando com as pessoas, eu fui me decepcionando com a liderança e, sabe, e isso foi me dando assim um mal-estar e, sabe, eu acabei resolvendo sair da igreja e ficar com a minha comunhão com o Senhor em casa, lendo a palavra e ouvindo as pregações pela internet. É o que muita gente está fazendo. Mas qual é o princípio para ele fazer isso? O que foi que ele disse? Eu senti isso, eu observei aquilo, eu sofri certas coisas, não é? Então ele está se achando que é melhor do que os outros. Ele está se pondo num pedestal e não está se igualando aos outros que são tão pecadores como ele. Está exigindo perfeição quando ele mesmo não é perfeito. Aí você se desigreja, você sai da igreja. Acusando o pastor, acusando a liderança, acusando os irmãos, criticando os irmãos. Não é? E você sai e acha que está tranquilo. Não está, você está em pecado. Você está em pecado. Não existe igreja sem comunhão com os irmãos e com o Senhor, sobre a tutela da doutrina. Senão não funciona. Ele continua aqui. No partir do pão. Irmãos, logicamente que a comunhão ela vai desembocar no partir do pão. Na ceia do Senhor. Mas não é só aqui o partir do pão na ceia do Senhor, mas é em compartilhar a necessidade de um e de outros. E compartilhar isso. Partir o seu pão, a comunhão com o Senhor. Irmãos, o que é a ceia? O que é que a ceia nos mostra? Por que temos ceia na igreja? Qual é a ideia que você tem da ceia do Senhor? Ela está dizendo o quê? Está apontando para quê? Hã? Muito bem, quem mais? Quem mais, irmãos? O que é que a ceia ela traz, né, em seu conteúdo? Né? Além da memorização da morte de Cristo e da sua volta, o que é que ela aponta mais? Hein? A comunhão com os irmãos, o que mais? Irmãos, muito claro. Vamos pensar aqui. Você vai comemorar, né, uma data em sua casa, da sua família. O que você faz? Quem você convida? Todo mundo ou aqueles que você tem intimidade, que são mais íntimos? Hein? E o que é a ceia do Senhor? Deus está chamando para quê? Para intimidade com Ele. São os íntimos de Deus que fazem parte da sua ceia. A gente esquece disso. E faz, e vem para a ceia de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Toma o suco de uva, como o pão, e indiferente ao que está acontecendo.
Irmãos, não é isso que está acontecendo. Você foi convidado, você foi chamado. Seu lugar está ali garantido. A intimidade com o Senhor. Irmãos, isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa, não, irmãos. A ceia, ela é um princípio eterno. É o princípio eterno. Ela não para aqui. Jesus está ansiando, assim que voltar, a tomar a ceia com todos os seus convidados e eleitos por Ele para fazer parte da sua ceia. É a abertura da intimidade de Deus com a sua igreja. Isso é a ceia do Senhor, comunhão a partir do pão. E vai mais além aqui. E nas orações. Aqui está o calo da igreja. Aqui está o calo da igreja. Irmãos, o que é oração? A gente não sabe o que é isso. Essa é a verdade. Porque se soubesse, toda quarta-feira a igreja estava lotada aqui, todo mundo aqui orando. A gente não dá valor a isso. A gente não se incomoda com isso. A gente não tem interesse em orar. Essa é a verdade. Nós somos crentes incrédulos quando o tema é oração. A gente não ora. Essa é a verdade. Irmãos, uma igreja que não ora, não cresce. O irmão que não ora, ele não cresce. Ele fica ali estagnado, né, na mesmice do cristianismo, achando tudo normal, tudo bacana. E não há qualquer postura de crescimento diante do Senhor. Irmãos, aqui é um princípio básico da igreja. Doutrina, comunhão com os irmãos, o partido, a ceia e as orações. Era assim que Deus edificava, começou a edificar a igreja daquele contexto, do primeiro século ali em Atos. Oração, irmãos. Quarta-feira aqui, 2 pessoas. Qual é a justificativa? Cada um deve ter a sua, né? Mas coloca diante de Deus isso aí. Se isso está realmente é uma justificativa, ou se não há justificativa, né? Porque tudo, não é, a gente faz para justificar culto de domingo e oração. Qualquer pretextozinho que houver no nosso contexto, na nossa agenda, é motivo de deixar. Não, eu vou visitar um parente? Não. Eu vou passar o fim de semana fora? Não. Eu vou... Quarta-feira tem um jogo do Atlético? Não. É o jogo do Cruzeiro? Não. Então, tudo isso é coisa para poder tirar o foco da oração da igreja. Agora, a minha pergunta é, a igreja vai crescer com isso? Como é que Deus olha isso? Olha, o Senhor da igreja não é Senhor da sua vida. Por quê? Porque você determina a sua agenda. Não Deus. Não Deus. Então, irmãos, está aqui o princípio. E qual é o papel da liderança em todo esse contexto aqui? Vamos lá agora para... Abre aí lá em 1 Timóteo, onde eu quero chegar agora. Então, a gente viu que a igreja não é da denominação, a igreja não é do conselho, não é do pastor, a igreja é do Senhor, não é? E a igreja, ela é submissa, né, ao senhorio de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, não somos nós o cabeça da igreja. E nem eu queria ser cabeça da igreja. Que deve ser, irmãos, né, um peso assim grande, porque pensa num povinho rebelde e de duro coração, somos nós. Nós somos assim, irmão, igual aquele povo do deserto, lá durante aqueles 40 anos caminhando. Né? Ora estamos aqui, ora estamos aqui, ora estamos acolá, ora estamos acolá, aquela coisa. Não existe uma constância, né, na nossa relação com Deus e uma constância alegre, uma constância apaixonada por Cristo. Porque se Cristo, irmão, não é a paixão da nossa vida, nós não somos crentes. Não.
Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Irmãos, na verdade é que Deus vai usar as circunstâncias para nos levar a se prostrar diante dele. É isso que está acontecendo. Ele não vai deixar, ele vai nos espremer até que a gente se dobre. Irmãos, qual é o princípio fundamental da oração? Como eu devo fundamentar a minha oração? Em quê? Abra aí em Mateus, mais uma vez, capítulo 6. E vamos ler aqui o verso 9 e 10 só. É interessante que isso aqui os discípulos perguntam, né, a Jesus Cristo, Senhor, como é que a gente deve orar? Aí Jesus vai ensinar como é que eles devem orar. Ele diz assim, ó, portanto, orem assim. Então aqui Jesus dá uma instrução, e uma instrução bem imperativa, né? Agora, observa aqui a instrução da oração. Ele começa assim, Pai nosso que estás nos céus. Então você está orando para quem? Para seu Pai que está nos céus. Ele não é um parecer como você. Ele não é um igual. Ele não está no seu nível. Ele está muito acima de você. Ele é seu pai. Então, ele é uma autoridade assim sobre a sua vida. Pai. Então, ele está onde? Nos céus. Ele não está aqui na terra. Então, se ele não está aqui na terra, não é? Ele não vai fazer, né, a sua vontade carnal. Muitas vezes. Aí vem aqui, ó. O que deve estar em minha oração, como coisa principal. Venha o teu reino. Você já orou assim, irmão? Ou você ora assim, pedindo a vinda do reino de Deus com fervor e paixão? Mas o que é
a querer o reino de Deus aqui na terra? Implica em quê? Implica no meu testemunho, implica na oração por missionários, por plantação de igrejas, implica pelo fervor da minha igreja. Venha o teu reino sobre a minha vida. Que me consuma. Que eu seja totalmente cheio, transbordante dos princípios do teu reino. É o teu reino que me interessa, não é mais o meu reino, a minha vontade, o meu querer, os meus projetos. Claro que isso faz parte, mas o principal é o teu reino. Se o teu reino está de acordo, amém. Vamos seguir. Mas o meu foco aqui, Senhor, é o teu reino, não mais o meu reino. Eu perdi isso, o Senhor me comprou para o Senhor. Eu não sou mais meu, eu sou teu. Então o meu coração está desejoso que venha o teu reino sobre a minha vida. Por meio de quê? Do conhecimento da tua doutrina, da tua palavra em minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, me responda uma coisa. Se você consegue discernir hoje, faz um retrospectivo aí, qual das suas vontades estava de acordo com a vontade de Deus? Ou qual das suas vontades foi negada para que você tomasse a posição da vontade de Deus na sua vida? Eu vou confessar por mim. 0. 0. Porque, no geral, é a minha vontade que impera. Muitas vezes. Ou quase sempre. Eu dou um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, culpo fulano, justifico aqui, mas é a minha vontade. Irmãos, eu confesso nesse meu pecado, como pastor da igreja. Como pastor da igreja. Eu não tenho colocado os meus projetos diante de Deus e digo, Senhor, faz a tua vontade, é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor tem para mim. Eu me submeto à tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está vendo, irmãos, a nossa luta, qual é? Na nossa oração? É nos submetermos à vontade de Deus. E conhecermos ela e nos submetemos a ela. Não é? A gente vai estar pregando aqui hoje à noite sobre não é, Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 a 8. A gente vai perceber ali a nossa luta. A nossa luta, irmãos, é contra a nossa carne. Contra a nossa carne. Que peleja contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Há uma guerra dentro de nós. Dentro e fora de nós. Para que nós não oremos dessa forma, para que nós não façamos a vontade de Deus como está aqui pedido aqui. A nossa carne não quer isso. A nossa carne não quer isso, a nossa carne não quer Cristo, não quer Jesus, não quer seus princípios, não quer sua palavra. Não quer. Ela quer justamente o contrário. Ela quer o prazer, ela quer o descanso, a preguiça, né? Ela quer a sua vontade, seja lícita ou ilícita, ela não está preocupada com isso. Ela não quer satisfazer, ela não quer submeter. Essa é a nossa luta hoje, contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem como vir o reino de Deus se a sua vontade não for feita, aqui na terra como no céu. Não existe isso. As coisas aqui estão atreladas. Se eu quero o reino de Deus, eu tenho que fazer a sua vontade. Senão o reino não vem. O reino não se edifica em meu coração ou no seu coração. Irmãos, isso é cristianismo. Isso é a igreja do Senhor. E a nossa luta é essa. Por que nós temos aqui culto de oração? Não é só para orar pela sua família, pelo seu desejo, pela sua necessidade. Não, não é só isso, mas muito mais que isso. É que o reino de Deus, né, e a sua vontade, né, governa o seu coração. E que tudo que você faça seja submisso a isso, diante do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, ele dá o sinal vermelho, ele dá o amarelo e dá o verde. Agora, a gente submete se quiser. E muitas vezes a gente fura o sinal vermelho.
Eu digo isso por mim. E aí vem as consequências. Aí vem as consequências que Deus às vezes não tira, ou na maioria delas não tira, a gente sofre elas. Então, irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 em diante. Nós vamos ter eleição para a diaconia agora dia 25, e nós vamos estar tratando aqui sobre a questão da igreja. Nós vimos aqui a questão da edificação da igreja, do Senhor da igreja, como Deus constitui a igreja e como Ele edifica a igreja, claro, com seus oficiais, pastores ou bispos e diáconos. Isso é uma prática normal desde o primeiro século, quando a igreja foi criada por Deus e caminhou na história. Presbíteros e diáconos, sempre. Presbíteros regente é aquele que governa a igreja, o docente é aquele que prega, ensina. Paulo era um presbítero docente, Timóteo, Tito eram presbíteros docentes, eles ensinavam, eles pregavam a igreja, e os presbíteros regentes que governam a igreja de um modo geral, e também governam a diaconia. É interessante isso, que os diáconos estão submissos está submisso ao conselho da igreja. A diaconia não é uma entidade separada, independente da igreja. Não é. Porque se for, está errado. Se for, está errado. Diaconia não é um departamento independente da igreja. Não é. A diaconia, ela faz parte do corpo de Cristo. Ela assiste, ela serve, diáconos, doulos, servos, do Senhor a serviço dos irmãos da igreja, em seus cargos, em seus limites. Mas está submissa ao pastorado, ao pastor da igreja. Se a diaconia se sente independente e se quer dominar as coisas, tem alguma coisa errada com os diáconos. É uma rebelião isso. É rebelião dentro da igreja. E não pode, irmãos. Não pode. A diaconia ela tem que andar em comunhão com a igreja. Não se rebelar contra a igreja. Não criticar a igreja, não criticar os irmãos. O papel do diácono não é esse. Não fazer notinha de agravo contra um, contra outro, contra A, contra B e contra a liderança. Isso é rebelião. E tem que ser disciplinada, tem que ser castigada com relação a isso. Então ele vai falar aqui sobre a questão do diácono. Do mesmo modo, quanto a diáconos, do mesmo modo que os presbíteros, é necessário que sejam respeitáveis. Se dê o respeito. Segundo os princípios bíblicos, de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Não vem com conversinha fiada para poder dar um jeitinho ali, para poder conseguir as coisas, ou conseguir a atenção do irmão, ou conseguir, o favor dele. Não. Tem que ser de uma só palavra, como a palavra de Deus. Não inclinados a muito vinho. Aqui não se embriagar. Não gananciosos. Aqui são características morais. Conservando o mistério da fé. O que é isso? O que é que Paulo está dizendo aqui com isso aqui? O que é conservar o mistério da fé? O que é isso aqui? Isso tem relação com o quê? Com o Evangelho. O mistério da fé é o Evangelho revelado em Cristo. Então, conservando no coração o Evangelho de Cristo. Colocando em prática isso. Com consciência limpa. Com a consciência, aquele que conhece o Evangelho. Conhece os princípios do Senhor. Não tem nada que desaprove a sua pessoa, a sua moral e a sua função na igreja. Isso aqui é interessante demais, irmãos. Também esses devem ser principalmente experimentados. Essa palavra aqui é interessante que no contexto, eu fui pesquisar, fui estudar sobre esse item aqui da diaconia com relação a, primeiramente, experimentados. O que é que significa isso aqui dentro do contexto, dentro da atribuição, da liderança da igreja? É interessante que eu fui impactado com a seguinte resposta, com o seguinte comentário. O experimentado aqui são aqueles que submetem ao conselho da igreja. São experimentados no serviço de submissão à liderança. É isso que está acontecendo aqui. Para não se rebelarem contra a liderança. Não serem neófitos na fé, ou neófitos na liderança. Mas que sejam diáconos que se submetem
ao seu conselho quando a ordem, quando o mandato, não é, e a resolução está de acordo com a Escritura. Porque quando não está de acordo com a Escritura, né, o diácono ele pode se levantar, epa, o que o senhor está mandando fazer não está de acordo com a Escritura, eu não vou me submeter a isso. Mas quando está de acordo com a Escritura, ele deve ser experimentado para isso, para se submeter, para baixar a cabeça. Não é? E casos se mostrem irrepreensíveis, olha só. Olha que coisa interessante aqui. Quando é que o diácono ele é irrepreensível? Quando ele se submete à liderança da igreja. Ele é responsável, ele não precisa ser repreendido. Pode acontecer? Claro que pode, irmãos. A igreja é imperfeita. Não é? A igreja é imperfeita. Ninguém aqui não é perfeito 100%. Isso pode acontecer? Pode, mas cabe à liderança chamá-lo e repreendê-lo. E vice-versa. E vice-versa. Né? Quando um presbítero pisa na bola, né, um diácono como líder da igreja, ele não tem que sair fofocando, falando mal do presbítero para a igreja, não. Você viu o que fulano fez? Nossa, cara, irmão, você viu o que fulano fez? Isso é o quê, irmãos? É um cara neófito. É um cara repreensível. Ele está fazendo pior do que o presbítero que pisou na bola. Ele está dividindo a igreja. Ele está inflamando a igreja. Mas não, ele vai conversar diretamente com a outra liderança. E vai comunicar ao conselho. Sube tudo em liderança. Não sai disso aqui, desse ciclo aqui. Que exerce o diaconato, que exerça um diaconato. Então temos aqui, irmãos, não é também interessante aqui, a respeito do verso 12 aqui, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Presta atenção. Isso aqui é algo seríssimo. Algo seríssimo. O diácono não pode ser divorciado. Ele não pode ter o segundo casamento, porque ele deixou de ter uma só mulher, agora ele está com duas. Aí você pergunta, e o pastor? Da mesma forma. Não aceite em sua igreja diácono divorciado e pastor divorciado. Não aceite isso, porque isso confronta o princípio escriturístico. Não pode ser mais pastor. Não pode ser mais diácono. Claro, pode ser membro da igreja? Pode. Mas assumir cargo de liderança não se encaixa mais nos princípios. Não se encaixa aqui, irmãos. Imagina essa igreja com um pastor divorciado. Como é que vocês vão ficar com relação a ele? Quando for dar aconselhamento de casais, o que é que vai acontecer? Você vai acreditar? Não é, Samuel? É difícil você confiar. Da mesma forma os diáconos, irmãos. Isso é muito sério. Isso é seríssimo em nosso contexto. Então está aqui, irmãos, não é, as características, não é, do diácono para que a igreja os eleja ou os indique para a eleição. Observa isso. Observa isso neles, esse caráter, né, esses princípios, né, do caráter de Cristo no caráter do diácono. Claro que Cristo não era casado, né, então isso aqui a gente pode até, isso aqui a gente vai levar, a gente não vai considerar isso aqui, mas ele deixou isso aqui escrito para isso, deixou. Então, né, é isso aqui, irmãos. Por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça, né, de nós nos estarmos, irmãos. Eu creio que o que Marlene falou é muito sério, nós precisamos de um avivamento na igreja, isso é uma coisa clara. Mas o que é avivamento, irmãos, no contexto bíblico? O que é avivamento no contexto bíblico? É a manifestação dos dons, de milagres, de profecia, de cura, de línguas. Nada disso, irmãos. Isso não é avivamento. A igreja de Corinto tinha tudo isso. E não era uma igreja avivada. Não era. Era uma igreja repreensível. E Paulo repreendeu aquela igreja assim, com muita severidade, claro. Né? O princípio ali era a palavra de Deus ali. Mas avivamento, irmãos, ele começa, né, com uma convicção de pecado profundo em nosso coração e arrependimento. Convicção de pecado e arrependimento é um conserto dentro de Deus. Né? Cristo, quando escreve, quando fala, né, para João escrever para a igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam a paixão por mim.
Paixão. A igreja tinha tudo, tinha uma boa liturgia, tinha uma boa doutrina, tinha uma boa disciplina, mas perdeu a paixão por Cristo. Olha o que é que ele diz? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Olha só como Deus é gracioso. Para avivamento, lembrar do pecado e se arrepender dele. Avivamento. Qual é a minha oração para essa igreja, irmãos? Não é diferente dessa. Senhor, aviva a igreja do Jardim Canadá. Dá-nos convicção de pecado diante do Senhor. Senão a gente não vai para canto nenhum. A gente vai ficar aqui malhando, né, como ferreiro, batendo em ferro frio, sem fogo. E o que é que vai acontecer com o ferro? Não vai para lugar nenhum, não vai transformar em nada esse ferro. Precisa de fogo para amolecer o ferro, para amolecer o nosso coração. Fogo de Cristo, o fogo da sua graça, do seu amor sobre nós. E nos constrangendo a isso, a convicção de pecado e arrependimento. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de clamarmos ao Senhor avivamento sobre as nossas vidas, para sermos apaixonados, inteiramente apaixonados por Cristo. Que Deus nos abençoe e Deus nos fortaleça. Vamos prosseguir com a nossa programação de hoje. Nós temos aqui hoje, né, um evento muito sublime do Senhor. O batismo, né, do Tiago, da Carol, né, do Lorenzo, do Samuel e da Carol, da Marina, desculpa, eu troquei. Né? Então nós vamos batizar aqui, irmãos, 3 crianças e 2 adultos com profissão de fé e batismo, né? E 3 crianças, né, com batismo. A pergunta é, por que a Igreja Presbiteriana batiza criança? É a única, no contexto protestante, né, sério, fiel às Escrituras, que batizam crianças. Né? Por que isso? Qual é o fundamento para isso? Está fora da Escritura? É uma coisa herética? Não, não é, irmãos. Por que não é herética? Porque o fundamento está na Escritura. Não é? No Velho Testamento, o que era que acontecia? Quando a criança nascia, com que idade ela era apresentada ao Senhor? Hã? Com que idade? 8 anos. E como era que ela era apresentada ao Senhor? Ela era o quê? Circuncidada. 8 dias de nascido. Ela era circuncidada. Desculpa, não são 8 anos, são 8 dias. Obrigado pela correção. Ela era circuncidada. Então ali, por que ela era circuncidada? Porque os pais pertenciam à aliança. Em decorrência dos descendentes, que a promessa alcançava os descendentes até a 3ª, 4ª geração, eles eram circuncidados e eram alvo das promessas de Deus. Eram agraciados como os pais, né, da promessa de Deus. Então, o fundamento que nós batizamos as crianças é justamente esse. Porque o batismo, ele é a substituição da circuncisão no Novo Testamento. A mesma coisa. Então, se os pais são batizados, não é, e receberam a graça e a bênção de Deus dentro da aliança, são agora pactuados com o Senhor, logicamente os seus filhos, os seus descendentes, para fazerem parte da aliança e das promessas contidas na aliança, eles devem ser batizados. Por isso que nós batizamos as crianças, seguindo o mesmo princípio, né, estabelecido por Deus no Velho Testamento. Ok?